A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando no YouTube. Seja muito bem-vindo. Este é o canal Pérolas do Evangelho, onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Seja você católico, espírita, evangélico ou de outra denominação. Você é muito bem-vindo neste canal, amém? O meu nome é Bruno César. E caso você goste desta mensagem, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu ministério, amém? Eu quero compartilhar a preciosa palavra de Deus com você, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. O tema da mensagem é: Você foi escolhido. E diz assim a palavra de Deus: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. O que a palavra de Deus quer nos ensinar? Queridos, a nossa vocação, o nosso chamado, os dons que Deus nos dá, não é para a honra e glória do nosso nome, é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não temos dons. Sem Deus nós não temos nem vida. Sem Deus nós não podemos fazer nada. E aqui ele fala que não são muitas as pessoas importantes que existem no mundo, mas ele fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Queridos, quando eu leio essa passagem, embora tenha sido Paulo que tenha escrito esse livro, e ele também, essa epístola de 1 Coríntios, Paulo também se encaixa nessa descrição aqui, mas eu vejo muito Pedro nessa história, porque Deus escolhe as coisas desprezíveis. Quem era Pedro? Pedro era um analfabeto, era um homem iletrado, era um pescador, um homem sem futuro, um homem comum. Não era um governante, não era um bilionário, não era um intelectual. Pedro era um homem comum. Nem Pedro sabia o valor que tinha. Na pesca maravilhosa, quando Jesus faz Pedro pegar um monte de peixe, que ele tinha pescado a noite toda, ele não conseguiu pegar peixe nenhum. E aí, quando os discípulos, mediante a palavra de Jesus, eles lançam a rede, eles puxam tanto peixe que a rede rasga. O que Pedro fala para Jesus? Senhor, aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, querido, mas foi para essas pessoas que Jesus veio. Se você acha que você não é capaz de exercer um ministério, não é capaz de fazer a obra de Deus, se você acha que você não tem qualificação para isso, é você mesmo que Deus quer. Por quê? Ele fala, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque tudo que nós fazemos na obra de Deus não é pela nossa força, é pela força de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe os incapacitados para poder capacitar. E como é que ele capacita? Com a unção. A palavra unção significa capacitação. Eu já até falei sobre isso nesse canal. E Deus escolheu Pedro, um homem pobre, analfabeto, inculto, iletrado, pescador, sem futuro, não eram ricos, Deus escolheu a Pedro. E Pedro se tornou... Pedro foi o fundamento da igreja primitiva, que Jesus fala para Pedro. Quando Jesus ressuscita, ele fala: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. O nome Pedro significa pedra. Eu estava falando sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi um dos apóstolos mais importantes da Bíblia. E Pedro, apesar dos seus erros, Pedro era muito impulsivo. Se você lê os evangelhos, você vê como Jesus chamava a atenção de Pedro. O tempo todo Pedro era chamado a atenção.
mas foi Pedro que Deus escolheu, enquanto Judas Iscariotes era o mais inteligente dos discípulos. Era o que menos aparentemente dava trabalho, mas Jesus fala quando na noite queria ser traído: um dentre vós é um diabo. Um dentre vós é um diabo que vai me trair. Judas dava beijinho no rosto, era amiguinho, era parceiro, mas não, na verdade não era nada disso, era um traidor que estava ali. E Pedro era impulsivo, às vezes falava o que não devia, fazia o que não devia, era chamada a atenção, então era que dá até dó de Pedro, de tanto que Jesus chamava a atenção dele. Mas era ele que Deus tinha escolhido para ser o líder da igreja. E assim é na tua vida, querido. Talvez você pense que você não tenha qualificação para exercer um ministério. Talvez você, às vezes, você quer ser um pregador, mas você é um analfabeto. Você é uma pessoa que não tem estudo. Mas Deus vai te capacitar. Deus vai ajudar você. Procure pessoas para te ajudar. Deus vai ajudar você. Porque Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são. E Paulo também se encaixa nesse texto, porque ele fala que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Paulo era um assassino de cristãos. O autor dessa mensagem aqui é Paulo. Paulo era um assassino de cristãos, era um fariseu, um doutor da lei, um teólogo, um líder judaico. E ele não aceitava a ideia de que Jesus era o Messias. Então ele começou a matar os cristãos. Fosse criança, mulher, chefe de família, ele matava. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Jesus já ressurreto. E Paulo ele se converte. E Paulo nunca mais volta a praticar o mal. Ele se torna um apóstolo. Então, querido, às vezes você não se acha capaz porque você não tem estudo como Pedro não tinha, mas como Pedro foi usado. Quando Pedro fazia os discursos, as pessoas pensavam que Pedro era um intelectual, porque ele se expressava muito bem. O que é isso? É o Espírito Santo agindo na vida de Pedro. Paulo foi um dos apóstolos mais íntegros que já tivemos. Paulo, ele sofria decepções. As igrejas que ele fundava ao redor do mundo queriam tirar a liderança dele. Paulo era açoitado, espancado, apedrejado. Mas Paulo ficou firme na fé, mesmo com o passado tortuoso dele. Às vezes você pensa que não pode ser um cristão, não pode ser um pastor, porque você teve um passado promíscuo, teve um passado imoral, cometeu alguns erros no meio do caminho. Mas, querido, é como eu falei, Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe os incapacitados para poder capacitar. Você foi escolhido. Lembre-se da história de Maria Madalena, que era uma prostituta, uma mulher adúltera. O povo ia apedrejar ela e Jesus falou: olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Por quê? Havia uma hipocrisia muito grande ali. Aqueles homens pegaram Maria Madalena, que era uma mulher adúltera, mas para praticar o adultério, ela não pratica sozinha. Existe adultério sozinho? Cadê o homem que praticou adultério com ela? Ele não estava ali para ser apedrejado. Aí por isso Jesus fala: bom, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Porque estava todo mundo ali. E muitos ali se prostituíam também. Muitos que estavam com as pedras nas mãos se prostituíam também. Às vezes muitas pessoas te acusam de coisas e elas no passado fizeram até pior. E hoje estão lá na igreja dando uma de perfeito, mas no passado fizeram coisas até piores. Mas gostam de julgar a vida dos outros, gostam de julgar as pessoas. E o que Jesus fala sobre o julgamento? Para a gente não julgar. Porque Deus, que é santo, que é perfeito, não nos julga. Nós que somos pecadores vamos julgar os outros. E aqui ele está falando que Deus escolhe o quê? Os improváveis. Davi, baixinho, magrinho, ruivo. As pessoas tinham preconceito com os ruivos em Israel. E foi ele o maior rei de Israel, o maior guerreiro que já existiu. Paulo, um assassino de cristãos, um dos maiores líderes do cristianismo, um dos maiores apóstolos que existiu, foi o que ele se tornou. Pedro, um homem inculto, iletrado, analfabeto, se tornou um dos maiores pregadores, um dos maiores apóstolos, um dos maiores líderes da igreja. Então, queridos, não se menospreze pelo seu passado, pela sua condição social, se você é rico, se você é pobre. Eu não sei qual é o complexo que você tem, em qual área.
se é devido ao seu passado, se é devido ao seu grau de instrução, se é devido à sua classe social, se é devido à cor da sua pele, se é devido ao seu sexo, se você é homem ou mulher. Eu quero te dizer, Deus quer te usar do jeito que você é, porque você é criação de Deus. E Deus, quando nos criou, Ele nos amou e Ele te ama, mesmo com as suas qualidades e com os seus defeitos, com as suas fraquezas e limitações. Deus te ama e Ele quer te usar no reino dEle, na obra dEle, para alcançar outras pessoas. Não deixe o diabo botar caraminhola na sua cabeça. Não deixe o diabo te diminuir porque você não tem instrução, porque você é pobre, porque você errou no passado. Não deixe, o diabo é o acusador. Deus quer te usar. Todos os heróis da fé não eram perfeitos. Pelo contrário, eram os mais improváveis. E Deus os usou poderosamente. E Deus vai usar você também. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração como falou ao meu. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Amém? Desde já agradeço sua audiência e até a próxima semana.